E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. E é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar os 3 pilares que você tem que entender agora, para você começar a crescer espiritualmente, para você se agarrar a isso e levar isso para o seu dia a dia, para a sua rotina. Isso vai fazer total diferença, não só para agora, mas para o seu futuro também. Porque quando a gente fala de coisas espirituais, algo mais profundo de nós, a gente não se trata só da gente, mas de outras pessoas também, e envolve outras pessoas. Então, Mahatma Gandhi, eu vou dar esse exemplo, ele foi um dos homens mais simples, que mais teve poder de influência. Ele contribuiu para a independência da Índia, lá na década de 30, 40 do século passado. E para você ter uma ideia, mesmo sem dinheiro, sem um terno, sem armamentos, sem forças civis ou militares, ele conseguiu influenciar diretamente mais de 200 milhões de pessoas. Como é que ele fez isso? Por meio da fé, da sua fé, que ele acreditava que era possível libertar aquele povo, povo que tinha, né, a sua economia, questões políticas lideradas pelas forças britânicas, e ele conseguiu influenciar, ele seguiu acreditando na sua ideia, no seu propósito. Ele tem um senso de propósito, então não se tratava só dele. Tanto é que ele fazia jejuns de até 21 dias. Então ele estava disposto a entregar sua vida pela libertação do povo indiano. Imagina isso. Então o povo, vendo isso, não tinha dúvidas de que era possível realizar aquilo que ele acreditava. Então ele tinha a fé naquela ideia, e outras pessoas, baseados e inspirados nesse altruísmo dele, vendo esse propósito, eram influenciadas. Então as pessoas também eram capazes de sofrer por causa dessa ideia que ele acreditava. E realmente as pessoas apanhavam, muitos foram mortos nessas manifestações pacíficas, muitos foram mortos. Então as pessoas tinham esse uníssono, era uma ideia na mente de todo mundo. Então quando você tem essa força de unir ideia na mente de outras pessoas também, você gera um grande movimento como esse. Então o Mahatma Gandhi foi um dos maiores líderes que já existiu, por causa da sua força, através da sua fé, sem nenhum tipo sem dinheiro, nem roupa para vestir, praticamente ele tinha, né? Então esse é um exemplo de que essa inteligência espiritual, ela começa num senso de propósito. E o que é isso? Um propósito, ele é capaz de trazer 3 coisas para você. Primeiro, ele vai trazer clareza, ou seja, você vai lutar no seu dia a dia e agir na direção que te leve a algo maior, e não fazer tarefas aleatórias, trabalhos aleatórios, despender sua energia em algo que não vai trazer proveitos futuros. E eu estou falando isso não é nem para você, mas para outras pessoas também. Então você tem que ver que o que você faz agora vai trazer benefícios para outras pessoas no futuro. Então o propósito, ele vai muito além de questões pessoais, envolve humanização, envolve solidariedade, generosidade para a vida de outras pessoas. Primeiro ponto, a clareza. Outra coisa, resiliência. Se você quer seguir um propósito, os Estados Unidos hoje é a nação mais forte, a maior potência do mundo, mas os Estados Unidos teve um ponto em que ele não tinha liberdade. Então a liberdade começou com algumas colônias, algumas famílias que tinham nesse território americano, e essas famílias decidiram se juntar para que no século XVIII, mais ou menos, 1776, se não estou enganado,
Então essas famílias decidiram se juntar. Esse território era dominado pelos britânicos também, pelo pessoal lá da Inglaterra. E o que acontece? Como é que algumas famílias vai conseguir vencer essas forças militares, exércitos, soldados profissionais? Como é que eles iriam vencer esse povo para conseguir a sua liberdade? E eles acreditavam que era possível conseguir essa liberdade. Eles tinham esse propósito para eles. Então veja que isso não afetou somente eles, mas todas as gerações futuras que vieram e existem até hoje. Existem 50 estados americanos e partiu-se dessa libertação. Mas como é que eles venceram? Porque eles lutavam pela liberdade e pelas suas famílias, enquanto os britânicos não tinham uma motivação real, não tinham algo além daqueles benefícios monetários, algo além de dinheiro. Não tinha. Pelo contrário, o rei estava lá na Inglaterra, não estava distante, não se preocupava com esse povo, com as famílias. Então essa era a força, isso foi o que motivou essas famílias a seguir firme para a libertação dos Estados Unidos. Então, um terceiro ponto do propósito é que traz realização. Quando você segue firme, quando você mantém resiliente em meio aos obstáculos, em meio às dificuldades do seu propósito, você, quando alcança isso, você tem essa realização. E durante o caminho você vai tendo resultados pequenos e que te fortalecem a seguir cada vez mais firme. Outro ponto é o significado. O propósito ele tem que ter um significado. Você tem que se perguntar o porquê que você está fazendo aquilo. Por que você está fazendo aquilo? Quem eu estou contribuindo, despendendo o meu tempo, a minha vida, a minha energia, né? A vida é uma atribuição temporária. Então, nós estamos aqui por um determinado tempo. Nós vamos ter outra vida para fazer coisas grandes aqui, né? E tudo que nós fazemos vai ser contabilizado também na eternidade. Então, nós não podemos desperdiçar isso à toa, nossa energia, nosso tempo e nossa vida, mas que possamos vir a contribuir na vida de outras pessoas também. Então, o significado, ele se pergunta o porquê daquele propósito, né? Então, esse significado, ele traz as motivações pelas quais você está lutando por alguma coisa. E outro ponto são os valores pessoais. Você tem que defender valores pessoais e esses valores serão que vão te manter firme, com força de caráter. Você vai seguir com integridade, você vai seguir no caminho de honestidade. Só assim as outras pessoas se espelharão em você e poderão emergir nesse seu propósito também e fortalecer isso. Como eu falei anteriormente, o propósito ele envolve outras pessoas também. Então tem que se ter essa integridade, você tem que seguir em meio aos valores morais e éticos. Você tem que defender generosidade, honestidade, a força de caráter. Então não adianta. Por exemplo, Hitler foi um dos caras mais detestados pela humanidade, né? Por tudo que ele causou. E assim, ele tinha valores, só que eram valores que não condiziam com princípios da humanidade. Como assim? Os valores que ele tinha era que a raça dele era superior a todas as outras, os judeus não prestavam e por aí vai. Então com isso houve muitas mortes, muita destruição nessa época, no tempo dele. Então eram valores que não condiziam com o que tem que existir para haver um bom convívio em sociedade. Então eram valores que iam contra princípios. Princípios de quê? Princípios de justiça,
princípios de amor, princípios de independência de cada um tem a sua vida, vive do seu jeito. E então assim, eram valores que eram contrários a esses princípios. Então assim a gente fecha esses 3 pontos que são pilares fundamentais para desenvolvermos essa inteligência espiritual: o propósito, o significado e valores, tá? Tem que andar nesses 3 pilares, tá bom? Em outros vídeos eu vou abordar um pouquinho mais em relação a isso, e devemos saber que isso contribui para que possamos viver, ter uma vida que venha a ser longeva, uma vida com longevidade saudável, porque quando você tem esse senso de propósito, você consegue desenvolver uma autoconsciência, autopercepção, você consegue fortalecer as suas emoções de forma que você tem um entendimento para se manter firme nesse seu propósito, porque emoções podem frear você na vida. Por exemplo, ansiedade, estresse, essas coisas podem frear você nos seus compromissos e sugar sua energia na luta de algo maior. Então, deixa aqui esses 3 pilares para você nunca mais esquecer, que farão toda a diferença na sua vida, tá bom? Seguimos aí para outros vídeos nos próximos dias. Valeu, tchau!